O meu nome é Manuel Valdomingos. A primeira vez que fui para São Martinho tinha 3 meses, porque nasci em 1944, em junho, e terei ido no verão, sei lá, em agosto ou em setembro, agora não sei em que mês terá ido. E, segundo consta, nunca deixei de ir. Eu sou a Tita Veiga Alves. Eu comecei por São Martinho com 8 anos só. Os meus pais eram dali perto. Tinham lá uns amigos que os convidaram para ir lá passar o dia, almoçar e assim. Ficaram muito encantados, porque alugaram lá a casa. E eu depois comecei a integrar com as meninas, filhas das pessoas que tinham a barraca mesmo ali ao lado da nossa. Eu era ainda muito pequeno, havia pessoas que tinham a sua própria barraca, que chegava ao verão e ela era montada. Uhum. Até me lembro que havia uma, maior que as outras, digamos, do mesmo tamanho, do mesmo género, mas um bocado maior. A barraca do Joega era uma barraca dupla, do tamanho de duas, mas o toldo só do tamanho de duas barracas. O Joega eram muitos. Fundamentalmente pessoas que tinham lá casa. Uhum. Aquilo era desmontado no final do verão, era guardado nas casas das pessoas e quando começava o verão seguinte elas eram montadas. Havia aquela fileira e depois mais tarde deixou de haver barracas privadas e passou a estar já tudo entregue aos banheiros. Vendiam-se bolos na praia e curiosamente havia várias pessoas, várias senhoras com as latas à cabeça. A senhora Maria e a Elisa a vender bolos. Vendiam bolos, sobretudo bolas de Berlim, e assim que elas apareciam, nós éramos um enxame, que todas sobre a senhora Maria e sobre a Elisa, e comíamos bolas de Berlim e os pastéis de nata deliciosos também, lembro perfeitamente. Porque havia da pastelaria Concha, logicamente, havia do Ponto Nó de Alfezarão e Ok. havia da Frami, que era uma pastelaria que havia nas Caldas da Rainha. E que também havia lá uma pessoa com a lata da Frami. É claro que a maioria das latas eram da pastelaria Concha, porque até era mais fácil, cada vez que quisessem reaprovisionar, era Iam só lá, sim, sim. subir a ladeira, porque não havia ascensor. Sim. E havia uma outra coisa que era 2 senhores que tinham lata de barquilhos. Eram umas latas cilíndricas que tinham os barquilhos. Os barquilhos são uma espécie de bolacha americana, mas mais fininha. Sim. Havia dois. Um tinha a lata branca e outro tinha a lata azul. Depois tinha uma tampa e a tampa tinha uma. Uma espécie de roleta, que nós tocávamos com o dedo e aquilo parava e indicava o número. O número indicava exatamente o número de barquilhos que nós recebíamos. Eu lembro que uma vez eu recebi muitos, tive que distribuir por eles todos, não se conformaram. Saía o que calhava, podia sair 2, podia sair 10, podia sair 20. É claro, diz também que eles, quando punham a lata no chão, inclinavam a lata ligeiramente para Para o calhar lado sempre dos o números comum. mais pequenos. Sim. Pá, isto é outra graça como outra qualquer, pode não ser verdade, Sim. e não digo que eles não fossem perfeitamente honestos na venda. Há umas coisas que são interessantes e que são emblemáticas em relação ao São Martinho. Uma que era o Café Tábuas, Uhum. que existia na Marginal, Uhum. do lado da praia, em cima da praia mesmo, que era feito todo de madeira e que era permanente, quer dizer, não era desmontável Uhum. do ano para um ano, não, estava lá o ano inteiro. E era um sítio onde as pessoas se reuniam. Havia uma máquina de discos, uma jukebox, Uhum. onde a rapaziada punha 10 tostões e ouvia discos, pronto. Era muito giro, era uma alternativa à Rua dos Cafés. Outra coisa que havia era uma coisa chamada a jangada. Eram 2 flutuadores com uma armação metálica que as juntava e um primeiro andar. E isso servia quê? Para a pessoa estar ali a apanhar sol ou para saltar para a água, ir Uhum. nadar até à jangada, saltar para a água. Quem quisesse subia uma escadinha e lá de cima atirava-se também para a água. Sempre houve a organização das regatas e aí havia vela, remo e havia até uma coisa que era a caça ao pato. As pessoas inscreviam-se, deitavam-se à água lá no fim do cais, havia um barco a remos que se afastava um bocadinho, levava um pato e depois mandava o pato à água. E a partir daí era Quem tudo a nadar apanhasse. para apanhar o pato. Às vezes o pato entregava-se logo, outras vezes a malta andava a nadar até à barra e até aqui, até lá, com o pato sempre a fugir. Havia uma coisa que também não há agora nas regatas, duas coisas. Uma é que eu cheguei a ver o cais fechado hum, com bancadas. Eram colocadas umas bancadas Uhum. pelos bombeiros e a pessoa para ir para as bancadas tinha que pagar. Nessa altura tinha muito mais piada, porque na véspera
a rapaziada, a véspera à noite, a rapaziada encontrava-se tudo no Tábuas para discutir os abonos. E os abonos o que era? O primeiro abono era tábuas. O que quer dizer que, quando este barco chegasse ali, aquele outro a seguir que lhe tinha que dar, ou todos os outros que lhe tinham que dar este abono, é que arrancavam. Sim. Tábuas, Casa do Marquês de Rio Maior, era o segundo abono, Jangada era o terceiro abono e Faróis era o quarto abono. Uhum. E, portanto, isto era tudo negociado na véspera, com algum bom senso e com alguma manha também, porque os que tinham barcos a andar menos queriam ter um bom abono. Aqueles que queriam ganhar a regata não queriam dar abono, porque se dão abono ele vai lá à frente e eu sou capaz de não conseguir apanhar. Portanto, isto é uma curiosidade, é uma coisa antiga, mas tinha imensa piada. Havia tradições muito engraçadas. Havia a casa dos Rocha, que era uma casa muito grande, que está dividida entre muitos apartamentos, e tinha umas palmeiras, e havia um mordomo, que um pouco antes da uma havia tocar uma campainha muito grande, e eles, só vieram, os Rocha eram muitos filhos, todos a correr para ir almoçar. Ao lado da casa dos Rocha havia os Sempis, também que moravam ali perto, também havia um que ia tocar a campainha para os meninos irem todos a correr, eles eram muitos. E havia assim umas tradições muito engraçadas. Portanto, à uma certa, nós tínhamos que estar em casa para almoçar. E já muito arranjadinhos, depois não víamos nada arranjadinhos, íamos cheios de areia, limpámos os pés a correr, íamos para a mesa, todos com gostinho. À tarde, nós, que os miúdos eram pequeninos, passámos a manhã toda na praia e depois íamos para o Pinhal. E ali passávamos as tardes todas contentes e felizes, com redes, fazíamos redes, brincávamos, depois os miúdos jogavam, já nós também jogávamos ringue. Ou então, à tarde também havia outras coisas que era o passeio ao Farol, o passeio ao Facho, aqueles locais emblemáticos de São Martinho, muitas vezes também à tarde era o passeio, era o que se fazia. Íamos até à Capelinha de Santo António, às vezes também passear. Quando havia a volta a Portugal em bicicleta, nós íamos também de bicicleta a Alfazerão assistir à passagem dos corredores, era uma excitação muito grande quando eles passavam. De vez em quando havia garraiadas na Quinta dos Fróis. E nós íamos todos à garraiada. E os valentões de São Martinho, rapazitos de 18 anos, 17, 16, e eu todos, aquilo não eram touros a sério, eram vitelos, digamos, com ar muito afoito, ar de pegadores, grandes pegadores. E depois fugiu o vitelo, fugiu todos. E isso, quer dizer, tudo. Nós tirávamos partido de tudo, éramos extremamente felizes, muito felizes. Muitas vezes também íamos para a casa de uns ou para a casa de outros, fazer as coisas mais variadas, que fazia-se o chamado cup, que era uma bebida, quer dizer, parecida com a sangria, não é? E para ouvir música, reuníamos para ouvir música, para dançar, às vezes também, e para namorar. E também era para jogar o Monopólio, era para jogar as cartas, quer dizer, íamos para a casa de uns ou para a casa de outros, e aí nos encontrávamos. Outras vezes íamos para o café, e era no café que a gente jogava umas coisas e outras, e que passávamos lá à tarde. É claro que depois à noite, e claro, eu quando tinha 10 anos ou 12, se calhar deve ter começado a ficar abaixo aos cafés, à Rua dos Cafés. Havia 3 cafés nessa altura. Portanto, havia o Café Rosa, havia o Café Carvalho e havia o Café do Careca, como era também conhecido. A Rua dos Cafés, que se chama Rua Vasco da Gama, era uma rua transitável no inverno. Portanto, fora do verão, melhor dizendo, os carros passavam, até nos dois sentidos. E quando chegava ao verão, levava uns pilaretes que ficavam no princípio da rua de um lado e do outro, de um lado ao pé do Jardim dos Macacos, do lado do Cais, e do outro lado ali do Largo Vitorino Frois, para exatamente impedir que se passasse de carro. Na noite era a grande celebração. As senhoras todas muito peraltadas, mas muito peraltadas, e eles passavam a noite a conversar, a conversar. Os pais estavam sentados ali na esplanada do Carvalho e nós passeávamos de um lado para o outro, passávamos ali muitas vezes, muitas vezes. Às vezes havia umas noites de fado. Lembro da Teresa Tarouca cantar o fado com uma voz lindíssima, o fado tradicional, cantava o fado, nós adorávamos ouvir o fado. Porquê é que as pessoas iam tanto para lá? Primeiro, era o clube, o Delírio, não é?
hum, que era uma coisa que funcionava só no verão, porque aquilo era um clube que é centenário, agora já não existe, mas que era centenário de São Martinho, por cima daquilo que era o Café Rosa. Mas funcionava a sala de jogos cá em baixo Uhum. e lá em cima tudo se passava. As senhoras iam jogar canasta e os homens iam jogar bridge. À meia-noite íamos tomar uns chocolates quentes muitíssimo bons e umas torradas também muito boas. O clube tinha, como sabem, no verão, digamos, animação. Havia quem jogasse cartas, havia quem dançasse, havia quem conversasse. Depois aquilo às tantas desmembrou-se. Depois, mais tarde, houve uma outra coisa que substituiu aquilo. Foi o Domingos Megre que teve a iniciativa e aquilo estava bem organizado porque tinha um sítio que era uma espécie de um restaurante Uhum. e tinha, digamos, uma outra parte que era um terreno de jogo onde se jogava o futebol de salão. Portanto, Sim. isto funcionou durante alguns anos, não sei quantos. Quem cuidava, pelo menos à noite, por exemplo, das entradas, era um sujeito que era o Melro. Gabava-se que conhecia todas as famílias tradicionais, chamamos-lhe assim, que iam para São Martinho. E, portanto, ele é que estava lá, que era para ver quem podia entrar e quem não podia, porque ele conhecia as pessoas. Bom, há uma outra razão que aglutina as pessoas na Rua dos Cafés, que é o facto das casas serem más. Não havia televisão, primeiro ponto. Eu estou a falar isto, com certeza, há 60 anos. Sim, 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 Bom, sim. E, portanto, não havia televisão. As casas eram másitas. Algumas até nem tinham casa de banho em condições boas, já com águas quentes e frias. Pronto, a pessoa Tinha um saía. ponto de encontro. Portanto, o ponto de encontro era a Rua dos Cafés. Eu deliro com aquilo, gosto imenso. Agora, uma pessoa que gosta de praia e que queira praia a fundo, não é para ali. Sim, sim, sim. Grandes amantes de praia, daqueles que querem estar que nem um lagarto ao sol durante horas a fio, São Martinho não é recomendável. Agora, para outras coisas, é fantástico. Melhor não há. Acho que temos a mesma opinião, todos. Então, com certeza. Verdadeiramente, nós considerávamos aquilo o nosso feudo. Aquele era o feudo de São Martinho, era nosso, das nossas famílias todas. São Martinho com o cheiro a algas, o cheiro a algas, aquele cheiro característico a algas. E São Martinho dos pastéis de nata e das tranças. Enfim, porque São Martinho é a nossa casa, é praticamente a nossa terra, é a terra das nossas memórias, a terra das nossas recordações boas e más. E é a história da nossa vida.